Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio pelo Sobrenatural da Bíblia. Esta série tem como base o livro Sobrenatural e o Mundo Invisível do Dr. Michael Heiser e ainda mais alguns comentários bíblicos. No episódio anterior falamos sobre a Torre de Babel, o marco da divisão espiritual do mundo e o início do plano de salvação de Deus através de Abraão. Deus chamou Abraão da terra de Ur para uma terra distante, prometendo que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. A história de Abraão e de sua chamada nós lemos em Gênesis 12 em diante. E Deus reafirmou a promessa para o seu filho Isaque e depois para seu neto Jacó. E Jacó teve o nome mudado por Deus para Israel e foi pai de 12 filhos que originaram as tribos de Israel. Por causa de uma fome, a família toda de Jacó foi parar no Egito, onde se multiplicaram e acabaram escravizados ao longo de cerca de 430 anos. Deus, então, levantou Moisés para libertar o povo, fazendo grandes sinais e maravilhas no Egito. E após a libertação, Israel iniciou a sua caminhada como uma nação livre pelo deserto. 3 meses depois da saída do Egito, chegaram ao Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos e ordenou a construção do tabernáculo, uma tenda especial para que o próprio Deus habitasse entre o seu povo. Os israelitas acamparam no pé do Monte Sinai e passaram mais ou menos um ano ali. Pode parecer muito tempo, afinal eles já tinham feito uma aliança com Deus e recebido os 10 mandamentos. Mas a jornada espiritual não acaba com um pacto ou com regras claras. Ainda havia muito a ser aprendido sobre quem Deus é e o que Ele espera de nós. Não era suficiente repetir as promessas de fidelidade ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era preciso aprofundar o entendimento, experimentar na prática e no coração a realidade desse Deus vivo. Foi por isso que Deus deu ordens detalhadas para Moisés para a construção de uma tenda, o tabernáculo, também chamado de tenda do encontro. Essa tenda seria o símbolo físico de que Deus queria habitar no meio do seu povo, aproximando o sobrenatural do cotidiano de homens e mulheres comuns. Mas há um detalhe fundamental: o Criador do universo, o Altíssimo, não pode ser comparado a qualquer ser humano ou entidade espiritual criada. Ele é santo, totalmente distinto, separado, único. E por isso encontramos tantas leis e instruções nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estas leis serviam como um lembrete prático do quanto Deus é infinitamente diferente, santo, e não pode ser reduzido ao nosso padrão ou manipulado como faziam os povos vizinhos com os seus deuses. Muitas das práticas do Antigo Testamento, que hoje podem soar estranhas aos nossos ouvidos, tinham justamente esse objetivo: provocar o povo de Israel a enxergar que o Senhor não é semelhante a nenhum outro Deus, tão pouco parecido conosco. Em essência e caráter, Deus é absolutamente único, diferente não só de todo ser humano, mas de qualquer outra criatura espiritual. E esta verdade precisava ser martelada no coração dos israelitas, para que nunca caíssem na armadilha de tratar o Deus eterno de forma banal, como se ele fosse apenas mais um entre tantos. É por isso que a Bíblia usa a palavra santidade para falar de Deus. Santidade, acima de tudo, significa ser distinto, separado, totalmente outro. Seguir esse Deus sobrenatural é refletir por nossas escolhas e atitudes que Ele é único e espera de nós uma vida que manifeste essa diferença em meio ao mundo, assim como lemos em Levítico 19, versículo 2. E Deus disse: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A total diferença de Deus era reforçada na mente dos israelitas por meio do culto e dos sacrifícios. Deus não era apenas a fonte da vida de Israel, ele era a vida. Deus era completo em suas perfeições. Deus não era deste mundo,
onde há morte, doença e imperfeição. O reino dele é sobrenatural, o nosso é terrestre. O espaço que Deus ocupa é sagrado e se torna de outro mundo pela sua presença. E o espaço que nós ocupamos é profano ou comum. O Deus Jeová é o oposto de comum. Os humanos precisam ser convidados e purificados para ocuparem o mesmo espaço que ele. Mas voltando um pouquinho na história, vimos em Gênesis que o Éden era a morada de Deus e o lugar de reunião do seu conselho divino. Depois, Deus mudou de endereço. O Sinai agora era o seu domínio. O Éden é chamado tanto de jardim quanto de montanha, como já vimos lá em Ezequiel capítulo 28, revelando uma ligação direta entre o Éden original e o Monte Santo de Deus, o Sinai. O Sinai é apresentado como a casa de Deus e local de reuniões com o divino, logo após o evento da Torre de Babel. E em Êxodo 24, por exemplo, os 70 anciãos de Israel sobem ao monte junto com Moisés e Deus ali se manifesta em forma visível àqueles homens, repetindo o que já havia feito com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mas agora incluindo os líderes do povo nesse encontro sobrenatural. Êxodo 24, versículos 9 a 11. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. A luz, nesse texto, é apresentada como símbolo da presença divina. Essa mesma imagem aparece em outras passagens, como fogo, fumaça, relâmpagos, trovões e sons poderosos, como lemos em Êxodo 19:16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Todos esses elementos também são frequentes nas grandes visões em que Deus aparece entronizado, como lemos em Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Em Ezequiel, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos: A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. E também vemos isso em Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel diz: Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, e o seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Todas essas passagens e outras mais, a simbologia aponta para Deus governando tanto no domínio espiritual, invisível, quanto na realidade material. Céu e terra estão entrelaçados, e o Deus Altíssimo reina absoluto sobre os 2 reinos. Como o Deus Santo, absoluto, habitaria no mesmo espaço com seres humanos contaminados pela morte e pecado. O mundo antigo tinha esses conceitos muito claros em suas mentes e no dia a dia, pois essas pessoas tinham que ser convidadas e então passarem por uma purificação para compartilhar o mesmo espaço que Deus. E daí lemos sobre tantas leis no Antigo Testamento, leis para regularizar essa purificação. Os israelitas foram chamados para ser um povo santo, mas,
por serem humanos, podiam se tornar impuros, ou seja, desqualificados para compartilhar do mesmo espaço sagrado por diversas atividades e condições. Mas vamos admitir que não é nada fácil se empolgar com a leitura da lei de Deus. Quantos de nós concordaríamos com o apóstolo Paulo, que dizia sentir prazer na lei de Deus no coração, como lemos em Romanos 7:22? Ou como Davi, que escreveu no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel, tornando sábio o simples. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Geralmente, pensamos na lei como se cada um dos 613 mandamentos fosse algo pesado, uma obrigação chata no relacionamento com Deus. Muitos de nós temos uma visão negativa da lei, como se ela existisse para fazer o povo de Israel se sentir culpado ou frustrado, já que ninguém seria capaz de agradar a Deus. Mas esse é um pensamento completamente errado. Na verdade, as leis da Torá ajudavam o povo a se relacionar com Deus, por exemplo, sobre o culto e o acesso ao local sagrado. Estas leis também orientavam a convivência entre as pessoas, leis como tratar o próximo, como negociar, leis em relação a propriedades e reforçavam o compromisso da nação com Deus. A lei nunca foi uma lista de regras para conquistar a salvação. Um israelita sabia muito bem que crer, ter fé era o mais importante, porque eles já haviam sido salvos do Egito, da escravidão, antes da lei ser dada. Salvação era ter fé, e não somente obedecer mecanicamente uma lista de obrigações. Relacionamento com Deus sempre foi, em primeiro lugar, uma questão de fé e confiança, até mesmo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, certas coisas tornavam as pessoas impuras, ou seja, incapazes, desqualificadas de ficar no mesmo espaço sagrado dos outros israelitas e de Deus. E isso incluía relações sexuais, a perda de sangue, algumas deformidades físicas e tocar em cadáver, tanto de humanos quanto de animais. Por isso havia muitos animais que os israelitas não podiam comer, especialmente aves e bichos que viviam de animais mortos, como águias, abutres e falcões. Vamos ler o que diz Levítico 11, versículos de 13 a 19. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Eles também não poderiam tocar e nem se alimentar de animais achados em cima ou dentro de carcaças, como certos lagartos e ratos, como lemos em Levítico capítulo 11. O motivo principal não era a imoralidade, mas o contato com a morte. No pensamento bíblico, a perda de sangue ou fluidos era perder parte da vida, e Deus é o doador da vida, nunca associado com morte. Por isso era necessário um ritual de purificação para lembrar que Deus é santo. Ele é separado de tudo que está ligado à morte ou à imperfeição. Mas o que isso quer dizer? Isso mostra que Deus é completamente puro, perfeito, e nada relacionado com a morte, doença ou defeitos podia se aproximar dele. Para nós, pode parecer estranho, mas na época perder sangue era perder vida, e por isso havia tanta ênfase nos rituais de purificação. Ninguém podia entrar em lugares sagrados estando impuro, porque Deus é totalmente perfeito. Mas havia uma coisa ainda mais importante do que esses detalhes rituais: a fidelidade ao Deus Jeová. Acima de tudo, a lei não era só sobre seguir regras, mas sobre confiar e amar.
ser leal e fiel apenas ao Deus Criador dos céus e da terra. Fazer rituais sem ter o coração dedicado somente ao Senhor Jeová também era inútil. Por isso, toda a promessa da terra prometida estava sempre ligada aos 2 primeiros mandamentos: não adorar outros deuses e não se afastar de Jeová. A história dos reis de Israel mostra isso claramente. Davi cometeu grandes pecados, como quando tomou Batseba e mandou matar Urias, como lemos em 2 Samuel capítulo 11. Mas ele nunca abandonou o Senhor para servir outros deuses. E por isso Deus foi misericordioso mesmo com as consequências do seu pecado. Já reis que adoraram outros deuses foram rejeitados, e tanto o povo de Israel e de Judá foram levados ao exílio por causa da idolatria, não por causa da desobediência às leis. E o que isso tem a ver conosco? No Novo Testamento, acreditar no Evangelho significa crer que Jeová, o Deus de Israel, veio à terra como Jesus, morreu e ressuscitou por nós. Somos chamados à lealdade fiel a Cristo, que é o visível Jeová. Não pode haver outro Salvador e Senhor em nossas vidas. A nossa lei é obedecer a Cristo, não só regras, mas manter a fé íntegra. Em Romanos 11, nós lemos que os ramos da oliveira brava simbolizam os gentios, os não-judeus, e a oliveira simboliza o povo de Israel. E eles, o povo de Israel, foram cortados por causa da incredulidade, não porque não cumpriram os mandamentos. Romanos 11, versículos 17 a 24. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos, contra os judeus. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz, que é Jesus, a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. E você permanece por causa da fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E enquanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural e foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. E em Hebreus, capítulo 3, versículo 19, nós lemos: vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Nesse versículo, o autor de Hebreus nos diz que os israelitas não entraram na terra prometida na época de Moisés, apenas Josué e Calebe, por causa da incredulidade. Mas os 2 espias somente entraram porque tiveram fé no Deus Altíssimo. E como lemos em Hebreus capítulo 10, 38 e 39, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O mais importante, tanto antes quanto depois de Jesus, sempre foi e continua sendo uma fé ativa e leal. Falhas pessoais não é o mesmo que trocar Deus por outro. Deus sabe a diferença. Israel recebia lembretes diários, que era o sistema de sacrifícios e rituais de purificação da presença e pureza absoluta de Deus. E voltando ao ponto quando Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, podemos dizer que no tabernáculo, que era o lugar de adoração no deserto, existiam diferentes áreas, cada uma com um grau de santidade. Na verdade, todo o local do acampamento de Israel era considerado sagrado. Mas, quanto mais perto do centro, do lugar onde Deus habitava, na tenda, mais santo e especial era aquele espaço.
Ao entrar no tabernáculo, havia primeiro o pátio externo, onde todos podiam entrar. Depois vinha o lugar santo, reservado somente para os sacerdotes. E por fim, o espaço mais interno, chamado de Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez no ano, como lemos em Levítico capítulo 8. Mas essa ideia de proximidade e santidade também aparecia nas roupas dos sacerdotes. Quanto mais perto do Santo dos Santos, mais especial e refinada era a roupa, como o peitoral, o turbante com a inscrição Santo ao Senhor, que era usado pelo sumo sacerdote. Além disso, os sacrifícios para entrar nestes espaços santificados eram diferentes. Quanto mais santa a área, mais caro e especial era o animal oferecido em sacrifício. Já falamos aqui que era muito comum para os povos antigos acreditarem que seus deuses viviam em templos, em jardins ou altas montanhas. E a tenda, o tabernáculo, ele representava esse lugar de encontro entre o céu e a terra, onde Deus dava orientações ao seu povo e estava presente no meio dele. Deus pediu a Moisés que construísse tudo conforme o modelo que havia mostrado no Monte Sinai. Isso queria dizer que o tabernáculo na terra copiava a tenda celestial, ou seja, assim na terra como no céu. É como lemos em Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Vamos ver algumas ligações entre o tabernáculo e o Éden. O tabernáculo lembrava muito o Jardim do Éden, o lugar onde pela primeira vez a presença de Deus foi manifesta à humanidade. No pátio externo do tabernáculo encontrava-se a bacia de água, onde os sacerdotes se lavavam antes de começar as suas atividades, nos lembrando do rio que saía do Jardim do Éden e se dividia em 4. No lugar santo temos a menorá, o candelabro de 7 braços no tabernáculo. Tinha a aparência de uma árvore, fazendo uma comparação, uma analogia com a árvore da vida do Jardim do Éden. E dentro do Santo dos Santos estavam os querubins, tanto na tampa da Arca da Aliança como na cortina, era toda enfeitada de querubins. No Éden, querubins guardavam a entrada do jardim, dando a ideia de um assento, como se fosse um trono, mas também trazendo a ideia de ser o estrado dos pés do Deus Criador, já que aquele assento não era grande o suficiente para ter o Criador do universo. O tabernáculo e depois o templo mostravam que quanto mais perto de Deus, maior a santidade exigida. O tabernáculo era a sombra de algo maior, o próprio céu, e apontava para o plano de Deus de restaurar a comunhão com a humanidade, que começou lá no Éden. Tudo isso nos revela a santidade e o desejo de Deus de viver no meio do seu povo, mas sem jamais perder a sua perfeição, a sua santidade. Os nomes das áreas dentro do tabernáculo evidenciam essa progressão. Da entrada para dentro havia o pátio e depois o lugar santo e então o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Essas zonas de santidade eram diferenciadas pelas vestes sacerdotais associadas a cada uma destas zonas. Por exemplo, o sumo sacerdote, a única pessoa autorizada a entrar no Santo dos Santos, usava um éfode, uma roupa especial, um peitoral com 12 pedras gravadas com os nomes das 12 tribos de Israel, uma tiara gravada com as palavras Santo ao Senhor. E quanto mais santo o local, mais valioso deveria ser o animal sacrificado para santificar os sacerdotes ao entrarem na presença de Jeová durante os rituais, como pode ser lido em Levítico capítulo 8. No tempo do povo de Israel, estar impuro era um assunto sério. Se alguém estivesse impuro, não podia se aproximar dos lugares sagrados. Mas estar impuro não era o mesmo que estar em pecado. Impuro simplesmente significava não estar de acordo, não estar qualificado para estar na presença de Deus. E para resolver isso,
era necessário passar por um ritual de purificação e às vezes incluindo um sacrifício. O sacrifício com sangue pode parecer estranho para nós hoje, mas tinha um propósito importante, porque o sangue representava a vida. A vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Levíticos 17:11. A palavra propiciação é um termo teológico que indica a ação de aplacar a ira divina por meio de um sacrifício. Então, quando um animal era sacrificado, ele era usado como um substituto, mostrando que ninguém podia se aproximar de Deus do jeito que quisesse. E isso traria a morte. O sangue do animal era uma forma misericordiosa de Deus de aceitar o adorador, cobrindo e limpando a sua impureza. E da mesma forma como Deus fez com Adão e Eva no jardim, quando matou um animal para fazer roupas para eles e os cobrir. A grande lição era que Deus estava preservando a vida do adorador pelo sacrifício. Em outras palavras, Deus permitia que um animal fosse sacrificado no lugar de uma pessoa, poupando sua vida. E a vida humana sempre foi mais valiosa do que a vida de um animal, porque os humanos é que foram criados à imagem de Deus, como lemos em Gênesis 1:26. Os animais não foram criados à imagem de Deus, para serem os representantes dele aqui na terra. Apesar de serem muito lindos e se comportarem às vezes melhor do que alguns humanos. É por isso que nós lemos na Bíblia algumas passagens que nos mostram que às vezes estar perto de Deus era perigoso, pois Deus é santo. O fato de Deus ser completamente santo tinha um propósito importante: mostrar não somente quem Deus é, mas também destacar que existem limites entre o que é sagrado e o que não é. E para o povo de Israel, entender essa diferença de reinos era algo fundamental. O lugar onde Deus estava presente era santo, e todo o resto da terra não era. Podia ser comum ou hostil e mau. O povo de Israel precisava se lembrar disso constantemente. Se o acampamento dos israelitas era solo sagrado, porque era o lugar de Deus e seu povo, então fora dessas fronteiras era território impuro, sem santidade. E segundo Deuteronômio 32, versículos 8 e 9, Deus já havia entregado as outras nações para deuses inferiores, muito antes do Monte Sinai. Mas Deus também prometeu que recuperaria todas as nações. Mas por enquanto, o acampamento de Israel era o sinal da presença e domínio do Deus verdadeiro. Um dos rituais israelitas que mais expressava a diferença de território entre o sagrado e o profano era o dia da expiação, que lemos em Levítico 16. No contexto da visão de Deuteronômio 32, os israelitas viam o seu acampamento como espaço sagrado, separado para Deus, tanto o povo quanto a terra. E durante o ritual, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado para Deus, simbolizando a purificação dos pecados do povo e do santuário. E o outro era enviado para Azazel, no deserto, levando embora simbolicamente todas as transgressões e pecados do povo de Israel. Azazel não era apenas um bode que se levava para o deserto como um bode expiatório, mas um nome próprio, entendido em alguns textos antigos como um demônio, um agente do caos associado ao mundo espiritual maligno do deserto. O bode não era uma oferta a Azazel, mas a expulsão do pecado do povo de Israel para fora do território de Deus, mandando-o ao lugar para onde pertencia, um lugar do mal e de desordem. Assim, a terra do acampamento israelita era vista como santa, e o deserto, fora das fronteiras, como domínio de forças hostis, do caos e da morte. Essa distinção refletia uma visão de geografia cósmica. Israel, a porção de Deus, cercada pela presença divina e protegida, enquanto o deserto representava territórios entregues a outros poderes. E na prática, o ritual mostrava que o pecado devia ser banido para longe da presença de Deus.
reforçando constantemente quem era o povo de Deus e qual o seu propósito na terra. Um outro exemplo deste princípio encontramos em 1 Samuel capítulo 5, onde lemos que, depois que os filisteus capturaram a arca de Deus, eles a levaram para o templo do deus Dagom, na cidade de Asdod, ou seja, uma terra não sagrada. E na manhã seguinte encontraram a estátua de Dagom caída de rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles recolocaram a imagem no seu lugar, mas no outro dia ela estava caída novamente, com a cabeça e as mãos quebradas sobre o limiar, que é a soleira da porta do templo. E por causa disso, os sacerdotes de Dagom e todos que entravam no templo não pisavam no limiar da soleira da porta, porque ali era considerado um espaço especial ou sagrado devido à presença da arca. Esse episódio nos mostra que, mesmo num templo pagão, o espaço onde a arca, que era o símbolo da presença do Deus de Israel, passou a ser tratado como santo, reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Outro exemplo desse conceito é a história do general Naamã, no livro de 2 Reis, capítulo 5, comandante do exército da Síria, e foi curado de lepra pelo profeta Eliseu, após mergulhar 7 vezes no rio Jordão, conforme a direção divina. Reconhecendo que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, Naamã pediu permissão para levar um pouco de terra israelita para a terra da Síria, a fim de adorar a Deus em solo considerado santo. Esse gesto revela a antiga cosmovisão bíblica de territórios sagrados. Naamã queria levar parte do solo ligado à presença de Jeová, reconhecendo que o solo israelita era domínio do Deus vivo, diferente das terras governadas por outros poderes espirituais. Assim, a fé do general Naamã o levou a buscar a presença de Deus, mesmo fora de Israel, mostrando que a santidade e o reino de Jeová podiam se expandir além das fronteiras tradicionais. E por que isso é importante para nós hoje? Quando lemos o Novo Testamento, as coisas mudaram. Não precisamos mais matar animais como ofertas de sacrifício, mas o princípio da santidade continua o mesmo. Deus continua sendo totalmente santo, e para chegar à presença dele, precisamos estar espiritualmente limpos. Para nós, isso acontece pela fé no que Jesus fez na cruz. Tudo que Jesus fez por nós tem um significado espiritual profundo. Ele foi para o deserto, o lugar onde se pensava encontrar as forças malignas. Ele venceu a tentação e venceu a Satanás. Depois disso, iniciou seu ministério e venceu o diabo, que tinha o poder da morte. Em Hebreus 2,14 lemos: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, falando de Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus foi crucificado fora da cidade santa de Jerusalém, porque em Hebreus também nos fala que ele se tornou impuro ao carregar nossos pecados, enquanto que Jerusalém era considerada solo santo. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A morte e ressurreição de Jesus nos tornam santos diante de Deus. Nossos pecados foram tirados, como lemos em 1 João 3. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mesmo sendo pecadores e imperfeitos, se estamos em Cristo, Deus nos vê como santos, porque Jesus cobre as nossas falhas. Isso é o que chamamos de justificação diante de Deus. Muitas vezes pensamos que os israelitas eram mais privilegiados espiritualmente, já que eles tinham a presença do Deus vivo entre eles e viviam num mundo onde o mapa espiritual era algo real e visível. Achamos que seríamos mais espirituais se conseguíssemos ver tudo aquilo o tempo todo. Mas o Novo Testamento diz que nós é que somos privilegiados agora. Hoje, não precisamos de tabernáculo ou templo físico para marcar um lugar santo.
O nosso próprio corpo é o espaço sagrado, porque Deus habita em nós. Paulo diz que o nosso corpo é como uma tenda e também o templo do Espírito Santo. Um dia nosso corpo vai morrer, mas será substituído por uma casa não feita por mãos humanas, como lemos em 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Deus habita nos cristãos, hoje, através do Espírito Santo de Cristo. Por isso, em cada igreja, em cada reunião onde há a presença dos filhos de Deus, os cristãos, onde quer que seja, aquele lugar torna-se solo sagrado. Devemos nos enxergar com novos olhos. Se nós somos filhos de Deus, nós somos separados para o sagrado, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Cristo está em nós. Nós saímos do reino das trevas e fomos transferidos para o reino da luz, o reino do Filho amado. E jamais devemos nos esquecer nem por um momento quem somos em Cristo e o significado disso para o mundo. O propósito de Deus para a humanidade sempre foi que todos nós fôssemos sacerdotes reais sobre a criação, exercendo autoridade e cuidado como representantes do Criador, assim como em Gênesis capítulo 1, com Adão e Eva. Mas por causa da desobediência deles, Deus prometeu restaurar o acesso ao lugar sagrado e ao papel sacerdotal. E Jesus cumpriu finalmente o papel do sumo sacerdote real, trazendo reconciliação e restauração plena entre Deus e a humanidade, permitindo-nos voltar a ser sacerdotes e servir no propósito original de Deus, como lemos em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.